Tá na hora de dar um basta nessa situação. Resolve esse problema do Dodô, problema de Paulo Sérgio, né? E o Náutico segue o seu caminho para buscar brigar pelo acesso, brigar pela classificação entre os 6 e buscar o acesso. O técnico Hélio dos Anjos chutou para a barraca, falou sobre a história de Dodô. Aliás, é até melhor a gente, né, acompanhar a entrevista aqui. O Náutico que joga nessa quinta-feira contra a equipe do CRB, jogo lá no Rei Pelé em Maceió. E se o Náutico ganhar, já vai para a 10ª posição, hein, galera? Eu vou passar detalhes agora, fica no vídeo até o final. Eu acho que não tem essa história de disse-me-disse, conversa, não sei o quê. Não, meu irmão, tem que resolver. Ser homem, resolver o problema. O problema tem que ser resolvido do Dodô? Tem que ser resolvido. Senta, decide. Não decidiu, então ele vai treinar separado, não joga mais, fica aí. É a história do Paulo Sérgio também. O Náutico tem que resolver esses problemas. O problema não é para você ficar com ele no colo, fazer carinho, não. É para resolver logo. Então, simbora, Náutico, para resolver todas essas broncas, pensar em se classificar para a próxima fase, buscar o acesso. O Náutico começou muito bem o ano, tá? E de repente as coisas começam a acontecer. E também essa história de fake news e tanta resenha. O presidente foi para a entrevista, ficou à disposição nas perguntas. Parece que a gente não tem hoje, né, um questionamento mais amplo sobre tudo. E o presidente estava ali para falar. E o Hélio dos Anjos também, a coletiva do Hélio dos Anjos, 35 minutos de coletiva, galera. Claro que eu não vou botar aqui os 35 minutos, vai estar na TV Timba. Mas a gente, né, deu fez um react aqui. Então vamos dar uma olhada na entrevista do técnico Hélio dos Anjos, que fala primeiro sobre os problemas, né, em relação à questão do Dodô e do Paulo Sérgio. Só um minutinho aí, segura. Olha lá, bom, eu conheço o Hélio há bastante tempo. O Hélio não pipoca, não. O Hélio não tem passar a mão na cabeça de ninguém. Ele é profissional. Profissional, por isso que está tanto tempo no mercado, por isso que está tanto tempo ganhando título, né? Conseguindo acesso. E ele não tem meio termo, não, tá? O que tem que ser. O que é verdade, é verdade. O que é mentira, é mentira. Não tem conversa, não. Bom, Hélio dos Anjos, a primeira pergunta foi sobre o Dodô e sobre o Paulo Sérgio. Qual a real situação do Dodô, a real situação do Paulo Sérgio? Hélio dos Anjos. Primeiramente, Dodô, né? Eu posso até alongar um pouco, porque é um processo muito discutido, muito colocado para o público, e eu quero deixar bem claro. Quinta-feira passada, surgiu essa questão, Dodô, desse time da Coreia, grande time, grande clube, e a coisa já nos preocupou, né? Porque é um jogador importante que aparece, mas nada de preocupação maior. Quando chegou na sexta-feira, antes do jogo do Juventude, o empresário do Dodô, o agente do Dodô, eu conheço desde 1978. Tá? Eu jogava no Flamengo, ele chegou no Flamengo, vindo de Minas. Como eu era mineiro, eu sou 3 anos ou 4 mais velho do que ele, eu dei o apoio, né, chegando, eu já estava no Rio. Então, é um relacionamento de uma amizade desde 1978. Né? Coincidiu de nós trazermos o Dodô, eu achei interessante. O Dodô foi contratado em cima de números significativos, né? E também de informações de pessoas que a gente tem muito respeito, né, e confiança. E quando chegou sexta-feira, o empresário do Dodô ligou para mim, criando uma situação de Dodô não participar do jogo. Eu não dou 1 segundo de ousadia para isso. Nem escutei. Foi embora. Sábado, na preparação do jogo, sábado, ou sexta, o jogo do Juventude foi domingo, né? Sábado, o Dodô treinou muito bem aqui, treinamento,
foi fazer os trabalhos específicos dele, que são faltas nas proximidades da área. Robinho chegou lá todo entusiasmado, junto com o Marcelo. Pô, o Dodô acertou 5 faltas diretas, Dodô tá alegre, Dodô é legal. Porque eu tô administrando o Dodô para ver o que a cabecinha dele tá passando. Cheguei na minha sala, na sala da comissão. O Guilherme sumiu, deu uma sumida. Né? Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Para a gente bater papo sobre o treino, sobre as situações. O Guilherme chegou e falou: pai, Dodô, qual é o problema? Dodô pediu para eu ir para o jogo porque ele não está com a cabeça. Mas eu já conversei com ele, tranquilo. Expliquei para ele como é que é a situação, mostrei para ele o que é o contrato, o que são as coisas, né? E o Dodô foi pro jogo. Eu não gostei do Dodô no primeiro tempo. Achei que ele jogou fora das características dele. Não entrou para dentro mais próximo da área, foi para as zonas mortas, né? E foi o jogador que eu falei individualmente na minha palestra. Chamei a atenção dele muito isolado. Sabe? Porque nem toda palestra você chama a atenção de um jogador específico. Você muitas vezes cria uma situação tática, uma situação do conjunto, né? Mas assim incisivo, eu fui com ele. Mostrei para ele que eu estava a par da situação e que ele tinha que tomar uma atitude de jogo. Acabou. Fez um segundo tempo muito bom. Falta na trave, foi outro jogador, sem problema. Quando chegou na semana que antecedeu o jogo de Florianópolis, tivemos uma semana normal, e aí a conversa vai, vem e tal, e isso e aquilo, e tudo bem, terça, quarta, todo mundo trabalhando, o problema, né, a gente com garantias, que a garantia nossa é jurídica. Ninguém faz nada aqui sem passar pelo jurídico do clube. Muitas vezes o jurídico não é nem só o daqui, passa até por jurídicos que têm mais experiência que o presidente tem, o contrato. Meu presidente é advogado. E eles deu todas as garantias. O contrato é isso. Tudo bem. Quando foi quinta-feira, Dodô não apareceu. E aí eu já sabia que estava tendo influência do empresário e do filho dele também, que é empresário. Você está entendendo? E o Dodô abandonou o clube. O Dodô não teve nada, problema nenhum de saúde. Nosso departamento aqui, os processos aqui, já teve jogador que estava indo para a maternidade ter filho, o nosso departamento médico já estava lá chegando, antes deles chegarem, o nosso departamento médico já estava lá dentro da maternidade. Tudo aqui é colocado em grupo. Se eu mudar o meu horário de viagem agora, você entende? Se eu falar, ó, é mais meia hora, em um segundo todo mundo tem, que está tudo nos grupos. Então, tinha condições de falar o que tinha, o que não tinha, se teve um problema de saúde. Então, começou a acontecer mentiras. Né? E eu não trabalho com mentiras. Pergunta-se depois desse episódio todo, que agora a coisa, o presidente já explicou como é que vai ser a coisa, você entende? Se o empresário dele, que é um amigo que eu tenho de 1978, entrou em contato comigo para falar qualquer coisa. Aí está todo mundo batendo, começou a bater só ontem que o presidente especificou, que o Dodô estava querendo um novo contrato aqui. Não existe isso. Eles contrataram um escritório de advocacia em Campinas. Coincidentemente, um dos advogados do escritório, um grande amigo meu, que mexe no mundo do futebol. Para renovar contrato, você não contrata escritório de advocacia. Quer dizer, então, né, eles acharam, na minha visão, que tirava o Dodô aqui na mão dura, pego pelo braço e levo, né? Tentaram isso na quinta-feira. Quando foi orientado pelo departamento jurídico deles, volta ao treino. Porque ele recebeu uma notificação no mesmo dia. Volta ao treino, porque não tem nada. O clube está com todos os direitos, que agora tem fundo de garantia, tudo certinho, volta a treino. Aí ele voltou, soltou uma nota, né, que ele esteve doente, não teve doente, em momento algum. Você está entendendo? Porque o nosso departamento médico é atuante nesse sentido. Até o convidou para fazer uns exames, para ver se daqui a pouco está acontecendo umas viroses. Nós temos até membros da comissão com virose muito forte.
Não, tô bem. Tá. Então, é a vida, mentira. Sabe? E eu não dou com mentira. Então, o clube tem a minha posição. Você acha que eu ia levar o Dodô para jogar na Marra, em Florianópolis? Você acha que eu vou levar o Dodô para jogar em Maceió? É um direito deles quererem o melhor para o jogador. Tá? É um direito deles brigar pelo jogador. Mas é um direito do clube adquirido, com um contrato muito bem feito. Muito bem feito. E outra coisa que é importante, que o presidente também colocou ontem, o Coimbra está sendo de uma integridade moral muito grande. Muito grande. Parabéns ao Léo, que é o responsável lá pelo Coimbra, a postura dele com o Náutico, a postura dele com conversas com o Guilherme, que é o que intermedia com o presidente, né? A postura do Coimbra é uma postura altamente profissional. Então a postura que não está sendo profissional, que eu tenho um sentimento muito grande de dizer isso, porque é uma pessoa que eu conheço desde 1978, é do empresário do Dodô, pai e filho. Eu fico muito sentido de estar falando isso, porque é uma pessoa que eu falo para você, que eu sempre tive ótima relação. Não lado esportivo, lado profissional, pessoal. Infelizmente, está nesse ponto. Mas eu acho que o clube tem uma vida própria, nós temos nossos problemas muito maiores do que esse problema, tá? E nós temos que seguir a vida. O Náutico é muito grande para ficar refém, principalmente de empresário. E mais uma vez eu falo, o empresário cria tudo esse circo, quem é que está aqui? Pô na cara toda hora, quem está aqui tendo que treinar, quem está aqui todo dia é o jogador. Os empresários estão no escritório. E eu falo isso para eles. Mas é um direito deles atenderem quem eles acham que tem que atender. Mas eu não vejo. Eu acho que a coisa está existindo negociação. Está existindo negociação, mas eu estou gostando de ver o Náutico. Na negociação, o Náutico está sendo grande. Méritos do presidente. Está sendo grande. Você entende? O Náutico está sendo grande na negociação. E está certo, porque nós não podemos, em qualquer circunstância aqui, um jogador chegar e vou embora, e fim de papo. Não é assim. A questão do Dodô é essa. E Paulo? O Paulo teve uma contusão. Essa contusão foi grau 2 no anterior, que é o músculo do chute. Chegou num ponto de transição, não da transição, chegou no ponto da transição, fisioterapia para a parte física. Sensibilizou o local, o departamento médico, o departamento físico recuou um pouco, 4, 5 dias, né? Atrasou um pouco para dar um tempo maior, voltou a trabalhar. E aí, num movimento, ele sentiu novamente, mas não trabalhou, praticamente já estava saindo da transição física para o trabalho comigo, né? Ele sentiu uma dor, sensibilizou, não foi uma dor aguda, não foi nada. Para nossa surpresa, no exame deu grau 2. E ele está fazendo o processo de grau 2. Grau 2 é no mínimo 21 dias. Você entende? Mas já está contando isso, já tem uns 10 dias, acredito eu, 10, 11 dias, 12. Já, e está nesse período de recuperação. Se o seu Paulo tivesse em condições de treino, estaria treinando junto com o grupo. Ele chegou ao ponto de vir treinar comigo quando teve que retrair a sua recuperação. E isso já está indo para mais de 30 dias, né? Eu acredito que está essa situação. É anormal. A recaída ela é normal, mas a partir do momento que o ultrassom e a ressonância magnética bate, a gente tem que ir para o processo do departamento médico que, né, grau 2 nesse local é 21 dias a 30, mais ou menos, que é uma recuperação final do atleta. Muito bem, tá aí então o técnico Hélio dos Anjos, a entrevista completa você assiste na TV Timba, tá? Bom, o Náutico joga nesta quinta-feira, abrindo a 18ª rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo para mim muito difícil contra a equipe do CRB lá em Maceió, mas a gente vai acompanhar tudo aqui para vocês.
Like, joinha, gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá moral, comenta aqui, obrigado, fica na paz de Deus, abraço, tchau, valeu.